Você sabe me dizer o que é o Evangelho? Qual é o maior benefício do Evangelho? Ou seja, qual é a maior bênção do Evangelho? É sobre isso que eu falarei neste vídeo, com a indicação deste livro. Olá, eu sou Abraão Soares, seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ama a Palavra de Deus, deseja crescer espiritualmente através do conhecimento das Sagradas Escrituras, então se inscreve, ativa o sininho e vamos caminhar juntos. Se você não conhece meu canal, dá uma olhadinha aqui, tem outros vídeos, outras indicações também, estudos bíblicos, temas muito interessantes para a vida cristã. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre este livro aqui, ó, Deus é o Evangelho, de John Piper, editora Fiel, um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. John Piper é um pastor muito conhecido, teólogo nos Estados Unidos, um pastor batista, e ele é bem conhecido por seus livros, vários livros que ele já escreveu e ainda continua escrevendo, livros esses que edificam e abençoam muito a Igreja do Senhor. Uma das marcas que eu vejo no John Piper é a centralidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em sua pregação. Desde o início desse livro, Piper ele vai nos instigando com algumas perguntas muito interessantes. Como, por exemplo, se Cristo não estivesse no céu, você ainda queria ir para lá? Outra pergunta que ele faz desde a introdução é: estamos preparando pessoas para morar no céu? Com esse tema Deus, o Evangelho, Piper ele vai nos explicar qual o significado do Evangelho e mais, nos dizer qual é o maior benefício do Evangelho. E como nós temos ouvido tantas coisas sobre o Evangelho, e como muito pouco temos ouvido pregações que realmente enfatizam o Evangelho da cruz, o Evangelho de renúncia, uma palavra que venha confrontar o pecador e o seu pecado para uma transformação. Muitas vezes parece que o que é comum, o que está sendo normalizado entre as pregações, entre as igrejas, são pessoas que estão acostumadas em um falso evangelho de dizer assim: venha e os seus problemas acabaram. O oferecimento do evangelho não é mais a salvação, não é mais o céu, mas muitas vezes ter um carro novo, ter uma casa própria, ter uma vida próspera financeiramente falando, ter uma cura de uma doença ou ter, ao final de tudo, algum problema meu resolvido. E com isso eu não quero dizer que Jesus não faz, que Jesus não cura, ou que ele não prospere, ou que ele não abençoe. Pelo contrário, acredito sim que assim como a palavra de Deus nos diz, que existe uma prosperidade cristã, que existe uma prosperidade que é centrada no Evangelho, que o Senhor verdadeiramente abençoe seus servos, que eles prosperam o seu povo, mas que isso não é a centralidade do Evangelho. Ou seja, isso não é a base em que nós devemos nos socorrer. Na página 14, ele diz assim: quando afirmo que Deus é o Evangelho, estou dizendo que o supremo, o melhor, o final e o decisivo bem no Evangelho, sem o qual nenhuma outra dádiva seria boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para o nosso gozo eterno. Uma das primeiras coisas que ele vai tratar é trazer o significado real do que é o Evangelho, não é? Esse Evangelho que é uma boa notícia, boas novas de salvação. E além disso, se aprofundar e entender qual é o maior benefício deste Evangelho. Porque muitas vezes nós paramos quando então comentamos sobre isso ou quando lemos nas Escrituras, é perceber que o maior benefício é a salvação. Talvez você pensou nisso. Mas ser salvo para quê? Né? Qual o propósito da salvação? Se a gente ir adiante, a gente vai perceber que é um Deus que está nos salvando para si mesmo. Ou seja, é um Deus que se doa, ele doa de si mesmo para nós, para nos resgatar para si mesmo. Em resumo, a tese desse livro, John Piper apresenta em dizer que o maior benefício do Evangelho não é simplesmente a gente ter coisas boas ou até mesmo uma esperança de coisas boas no futuro, nos céus, a nossa salvação, a futura Jerusalém.
é entendermos que Deus, na sua morte e ressurreição em Cristo Jesus, Ele é o maior benefício do Evangelho. Ou seja, a presença do próprio Deus, a vida dele em nós, é o maior benefício do Evangelho, que certamente é o maior benefício da salvação. Por isso que ele inicia trazendo perguntas dizendo: você iria para o céu mesmo sabendo que Jesus Cristo não está lá? Ou seja, será que nós queremos a salvação apenas pelos benefícios da salvação? Queremos para o céu simplesmente porque tem ruas de ouro, porque lá nós não vamos passar tristeza, nem fome, nem todas estas coisas que são realmente boas, mas precisamos entender que todos esses benefícios, na realidade, é o reflexo glorioso da presença desse Deus eterno. E a pergunta de entendermos, será que estamos preparando as pessoas para morar no céu? É se a nossa pregação tem sido centrada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que se estamos preparando os nossos filhos, se estamos preparando a igreja do Senhor para entender que a vida aqui é passageira, que nós não devemos ficar aqui entesourando, sabe, criando os céus com coisas terrenas, mas se verdadeiramente estamos vivendo o propósito que o Senhor nos escolheu, de voltarmos para Ele mesmo. E aí eu lembro de uma frase, né, do grande pensador e teólogo do quarto século, o Agostinho de Hipona, que ele dizia assim: isso fizeste para ti. Esta é uma oração. E o nosso coração não encontrará repouso nem descanso, né, enquanto não repousar em ti. Ou seja, somos este homem, este ser humano que foi criado para Deus, e nós não encontraremos descanso enquanto não descansar nele. Entender que Deus é o principal benefício desta salvação, que a boa nova só é nova e só é boa porque é Deus se doando a nós em amor, em sacrifício, para nos ter, para termos a presença dele perto de nós. Agora imagine comigo um pai que tem seus filhos e talvez o pai tem que sair ou a mãe tem que sair e precisa passar muito tempo longe dos filhos e chega o Natal. Será que o filho vai querer mais os presentes ou a presença do pai e da mãe ali com ele? É claro que os presentes são muito bons, né? Tem filhos, tem crianças que até choram se não ganhar presente. Mas é entendermos que com certeza a presença já é o maior presente que um filho pode ter. A presença do pai e da mãe é o maior presente que uma criança pode ter. Por isso é bom refletirmos isso. Será que estamos vivendo o evangelho apenas de querer os presentes e não a presença? Eu acho que esse é um foco muito interessante de tantas coisas que nós podemos aprender neste livro Deus é o Evangelho. Nosso próprio Deus é a nossa bênção e a nossa maior recompensa que podemos ter. Se você deseja adquirir esse livro, o link dele está na descrição, com um preço muito bom. Se você compra por meio dos nossos links, você ajuda o nosso canal sem pagar nada mais, apenas nós ganhamos uma pequena comissão pela indicação. Então isso pode nos ajudar muito se você comprar aqui conosco, tá bom? Recomendo muito que você leia, que você estude e que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, também curtir, deixar aqui o seu comentário. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.